Olá, eu sou Aparecido Lima e estou aqui neste canal para trazer para os amados irmãos o estudo da lição número 10 da CPAD, no qual nesse estudo eu vou estar falando sobre os três aspectos do pecado que influenciaram diretamente a raça humana. Se você deseja participar comigo dessa lição, fique até o final e você vai ser surpreendido em nome de Jesus. Vamos lá. Então vamos lá, a questão é o seguinte. Essa lição está tratando sobre a cultura do homem, né? O desenvolvimento do homem na Terra, o seu comportamento, o seu estilo de vida, aquilo que o homem faz, aquilo que o homem deseja. Porém, eu gostaria de estar tratando sobre o porquê, exatamente, que nesta lição está tratando sobre a cultura, sobre as coisas que o homem faz, que é totalmente depravada, degenerada, é totalmente contrária ao propósito de Deus. Uma das questões que nós precisamos entender é sobre o pecado. O que o pecado tem a ver com isso? Que diante de tantas coisas que o homem já fez e Deus ainda continua o seu projeto, continua ainda desejando ter o homem como sua imagem e semelhança. No entanto, o pecado é tão sério, é tão danoso, foi um feito grave na vida do ser humano que trouxe consequências eternas. E neste caso, a salvação também é uma salvação eterna. Uma vez que o pecado trouxe esta consequência para o homem, este dano terrível, é necessário que o homem seja salvo. Mas a questão é, salvo do quê? Para quê? E por quê? Essas questões são importantes a gente saber. Nas lições anteriores, nós abordamos as questões do grande propósito de Deus em ter uma multidão de filhos, a sua imagem e semelhança. Nós vimos que houve intervenções de Deus, no qual o homem queria a atenção para si, o homem desejou ser maior que Deus, e neste caso Deus vem intervindo durante as gerações até o ponto atual, em que diz que haverá uma outra intervenção quando virá o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na questão desta revista, desse tema aqui, é que somente Ele pode mudar a nossa cultura. Somente o Senhor Jesus pode mudar o nosso estilo de vida, o nosso comportamento em meio a uma sociedade degenerada. E antes de falarmos de comportamento do ser humano, do seu estilo de vida, é necessário que primeiramente nós possamos entender as questões espirituais. Uma vez que somente Jesus pode nos salvar, pode mudar a cultura do homem, é necessário entendermos o que houve no homem para que houvesse essa intervenção de Deus para poder nos salvar, nos resgatar de uma tamanha condenação que se diz respeito ao pecado, ao errar o alvo, a desejar ser independente de Deus. Eu gostaria de falar três coisinhas, três palavras que descrevem três aspectos do pecado na vida do homem. Mas antes de falar essas palavras, eu gostaria de dizer, permaneça aí, fica aí até o final e você vai ver o quanto Deus vai falar com você. Mas antes, eu gostaria de ler aqui, que está no meu computador aberto aqui, a respeito do que Jesus veio fazer. Primeiramente, Jesus, assim, vamos ver, lá em João capítulo 14, verso 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Próximo, aqui eu vou ler 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, somente o Senhor Jesus pode mudar a nossa vida. Somente o Senhor Jesus pode mudar o comportamento, o padrão, o estilo do homem de vida, ou melhor dizendo, o estilo de vida do ser humano, e isso só é possível quando há uma mudança no interior do homem. Mas para a gente falar de uma mudança interior, nós precisamos falar o que está no interior do homem. Então eu gostaria de dizer que o pecado, ele trouxe três aspectos na vida do homem destrutiva. A primeira é que trouxe morte, trouxe condenação. A segunda é que
o pecado ele trouxe escravidão, o pecado escravizou o ser humano. E o terceiro ponto é que o pecado passou a habitar, ou seja, ele habita no homem. Então nós temos três aspectos que nós vamos desenvolver ao longo desta lição. E o grande perigo que corremos na questão do evangelho, das proporções que ele pode ou não alcançar os indivíduos, é a maneira como lidamos, é a maneira como tratamos o evangelho. Se nós tratarmos o evangelho como algo muito genérico, generalizado, não poderemos atingir os propósitos em nossas vidas, porque há algo danoso no ser humano, chamado pecado, que o matou, que destruiu e separou este homem de Deus, no caso a humanidade por completo, em Adão. Neste caso, olha que Romanos 3,12 diz: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Vejamos se tem aqui alguma coisa interessante, vamos lá. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios. Que coisa! Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e os seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Próximo. No resumo lá no final, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é grave, isso é sério. Por essa razão, somente o evangelho pregado da maneira correta pode atingir o ser humano no seu ponto crucial. É ali onde está o X da questão, que é a questão da maldição, da condenação que está sobre o homem. Então, falando de condenação, eu gostaria que você entendesse qual é a condenação, o porquê o homem precisa de salvação. A condenação do homem é uma condenação eterna. Contudo, a salvação também é uma salvação eterna. Então, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá no Éden, como nas outras lições já podemos ver, que o homem estava revestido da glória de Deus. O homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, para representar Deus na sua imagem, em autoridade, e para expressar o ser de Deus nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Aquilo que comprovasse que de fato ele era um homem que era livre e se estava sujeito a Deus. Essa é a verdadeira liberdade. A nossa verdadeira liberdade é sermos sujeitos a Deus. Isso é o propósito de Deus, que nisso nós somos livres e nós somos bem-aventurados. Portanto, falar de pecado é falar de algo que causou a morte do homem, a condenação. Como que é essa condenação? Se você observar o que foi escrito lá em Gênesis, você vai ter a resposta. Deus diz a Adão: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente vai morrer, certamente morrerás. A tradução literal diz: morrendo morrerás. Veja como é sério. Então, o que está em questão aqui? A questão está que o homem agora está condenado. Condenado o quê? A uma morte eterna. Mas por quê? Porque o homem pecou. E essa foi a sentença que Deus determinou. Esse é o pagamento, esse é o salário do pecado. Não é isso que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É isso que, primeiramente, antes de a gente querer saber sobre a vida abundante em Cristo, saber daquilo que Deus tem para nos dar, primeiramente precisamos entender o que há no ser humano. Por que o ser humano é assim? Essa revista está falando de depravação da sexualidade, está falando da corrupção de vários gêneros. Eu estou até com a revista aqui aberta.
estou com ela aqui aberta, olha alguns pontos que ela fala, ó. A cultura do homicídio, o homem se tornou homicida. A cultura do erotismo, o homem se tornou um ser totalmente depravado. A cultura do consumo desenfreado, o homem agora tem consciências dentro de si. Então, o primeiro aspecto do pecado, para a gente finalizar essa parte, é a condenação. E o que gerou essa condenação? O pecado. E qual é o pagamento do pecado? O salário, né? Quando ele fala de pagamento, fala de salário. Qual é o salário? É a morte. O homem precisa morrer. E foi Deus que disse que se pecasse, morreria. Então, é um fato. Não há outro meio. Não há outro meio para o homem. O homem precisa ser condenado. Em falar de condenação, que trouxe a morte eterna para o homem e do salário dessa morte, né, desse pecado que é a morte, nós temos agora o efeito desta condenação. O efeito é a escravidão. O pecado trouxe morte, condenação, a separação do homem de Deus. Porém, agora vem os seus efeitos, a escravidão do homem. O homem agora se torna escravo do pecado. Nós vimos nas lições passadas a respeito da civilização do homem e daquilo que Deus veio fazendo, das suas intervenções. Lá em Noé vimos que o homem ficou totalmente, na depravação total, e Deus interveio ali com um dilúvio no qual só resgatou Noé e sua família. Depois nós vemos ali a questão da Torre de Babel, ou seja, é um ciclo. E nós estamos voltando vendo este ciclo novamente. Por quê? Porque o homem se tornou escravo. Então, mesmo que Deus tenha feito as intervenções para mostrar a sua soberania, nada mudou no homem. O homem continua o mesmo. O homem continua pecador. O homem continua degenerado. O homem continua escravo. E por isso que nós cometemos pecados. Então, aqui nessa questão da escravidão, eu gostaria de pontuar algo muito importante. Primeiro, a Bíblia fala de um pecado, que é o pecado no singular, o pecado que é a matriz, que é a mãe, que é a árvore, que é o pecado da incredulidade que foi gerado lá em Adão. Porque Adão foi incrédulo lá no Éden, todo o ser humano se tornou incrédulo. Esse é o pecado que já nascemos com ele. É o pecado da incredulidade. Nós já nascemos não crendo em Deus, não desejando fazer parte das coisas de Deus. Antes, o homem tornou egocêntrico, o homem tornou o desejo do homem agora é ser independente de Deus, ok? Então, amados, é o pecado no singular, tem a ver com a separação, é um ato de incredulidade, um ato de rebeldia, morte. A escravidão já é o efeito do pecado incubado no homem, é o pecado que faz do homem escravo. Agora, é como Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, que agora há uma lei nos membros, né? Há uma lei, uma força que impulsiona o pecador a cometer pecados. Por um homem ser pecador, né, de nascença, ele comete pecados e tudo volta. Por essa razão, o evangelho primariamente não prega-se arrependimento. Eu sei que é normal, cada um de nós chega, se arrependa disso, se arrependa daquilo, e você vai morar no céu. Não é bem assim não. Porque esses três aspectos que eu estou falando, eu já falei da condenação, que é a morte, estou falando agora da escravidão, e do outro ponto que eu vou falar daqui a pouco, também não pode resolver o seu problema, entendeu? Então o seu problema não pode ser resolvido com arrependimento. A morte não pode ser resolvida com arrependimento e nem a escravidão do pecado. Porque agora o homem se tornou inútil, se tornou nulo em seus propósitos. O homem vive a cambalear, ok? Então, mas há os pecados. Os pecados são o comportamento da cultura humana. O comportamento da cultura são
são os pecados, as coisas que fazem. É o que está na revista, a depravação da sexualidade, do homossexualismo, da degeneração, da corrupção, em que o homem deseja sempre estar por cima, passar por cima do outro. Essa é a cultura do ser humano. O homem é ambicioso, o homem quer tudo para si, ok? Então agora o terceiro ponto é por que nós somos assim? Primeiramente nós nascemos com o pecado. Ok? Depois nós nos tornamos escravos desse pecado. Mas por que nós nos tornamos escravos desse pecado? Nós nos tornamos escravos desse pecado porque o pecado veio habitar em nós. Por essa razão, o homem é incapaz agora de fazer as coisas corretas. O autor da revista colocou na lição passada a respeito de Noé, né? Noé veio pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus e foi se corrompendo, o povo foi se corrompendo. É natural, é natural. Então, no final dos dias, a Bíblia fala que vai ser igualzinho. No final, o povo vai estar como o tempo de Noé. Vai estar igualzinho, porque é um ciclo, né? Não vê Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra também, hoje Sodoma e Gomorra está aí. Tá aí, as coisas vão voltando. Por quê? Porque o pecado habita no ser humano. Então, esse pecado, ele mata, separa o homem de Deus. Este pecado escraviza o homem, porque agora ele está dentro do homem. E para falar a respeito de que o arrependimento, em primeira instância, ele se torna nulo no homem, e eu vou explicar o porquê mais adiante. Guarda aí, segura aí, acompanha até o final que você vai ver. Porém, agora eu quero falar mais a respeito dessa condenação e os seus efeitos, né? Por isso que nós precisamos pregar o evangelho de uma maneira concisa, de uma maneira firme e objetiva. Hoje as mensagens, as pregações, elas estão muito genéricas, muito superficiais. Venha, se arrependa. Lógico que o homem precisa se arrepender, mas o homem não vai se arrepender de primeira. Assim, se arrepender, eu me arrependi. Se arrepender do que? Eu me arrependi que eu matei. Ele se arrepende hoje, mas amanhã ele volta a matar, porque ele está escravizado, ele está morto, ele está ali, o pecado habitando nele. Porém, vou falar um pouquinho dos efeitos da condenação, o que vai acontecer. Olha o que está aqui em Romanos 1,18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Próximo, 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 9. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Glória a Deus, que coisa! Olha que coisa, olha, o evangelho precisa ser anunciado. Se nós, como servos de Deus, que temos a identidade de Cristo e desejamos que as pessoas sejam influenciadas, sejam, na verdade, resgatadas de uma cultura homicida, de uma cultura depravada, de uma cultura ausente de Deus, precisamos pregar corretamente, ok? Então vamos aqui mais um. Apocalipse. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é a morte definitiva, a ausência total e absoluta de Deus. Homem, hoje, essa condenação, ela é uma condenação que ela ainda pode ser revertida, ou seja, o Senhor pode te resgatar. Se você não é evangélico, está ouvindo, se você crê da maneira errada, hoje tem uma revelação para o seu coração. Se você crê da maneira correta,
da maneira como o Senhor Jesus preparou, você pode receber vida e vida abundante. E aí sim você será resgatado de uma cultura maligna. Amém? Agora eu gostaria de falar a respeito das questões de arrependimento. Eu sei que você crê ou costuma pregar que arrependa-se para você poder ser salvo. Eu posso te dizer que na mensagem primária do Evangelho não é a questão do arrependimento, porque o arrependimento ele não pode nos livrar. Opa, minha câmera mexeu aqui. O arrependimento não pode nos livrar desses três aspectos. Primariamente, o arrependimento ele não pode te livrar da condenação, o arrependimento ele não pode te livrar da escravidão e o arrependimento ele não pode te livrar dessa habitação do pecado que habita em nós. Eu já falei alguns versículos anteriores, citei lá Romanos 7, em que Paulo fala que há uma lei, Romanos 7,14. Falei também lá em Romanos 3 dos efeitos, do que os homens fazem e que isso demonstra que não há arrependimento, porque é impossível para se arrepender. E o outro é porque o homem está morto, O homem está despido, separado, destituído, então não há como o homem se arrepender. Então, eu gostaria de apresentar aqui três aspectos dessa salvação, nesses três pontos que eu abordei agora. Primeiro eu vou falar da condenação e nós vamos ver o que foi preparado para poder salvar o homem desta condenação. A grande sacada do Evangelho é a questão da justificação. É o ato de Deus perdoar o homem, justificando ele. Ou seja, como eu falei anteriormente na questão da condenação, é necessário que o homem morra. É isso que Deus estabeleceu. É necessário, o homem precisa morrer. O homem está condenado e Deus não tem como voltar atrás. Porque embora Deus seja amor, Ele também é justiça. E a sua justiça caminha em conformidade, em paralelo com o amor. Neste caso, nós podemos observar que Deus nos ama, no qual Ele se manifestou em amor enviando o seu próprio Filho. Olha que interessante. A salvação só é possível porque, de fato, o homem morre. Porém, não eu e nem você. Se cremos, de fato, no que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso substituto na cruz. Ele morreu no nosso lugar. Ou seja, quem pecou? O homem. O homem pecou. Quem tem que pagar a conta? Um homem. Deus diz que para o pagamento, o salário do pecado era a morte. Por essa razão, amados, vamos entender uma coisa. O arrependimento não pode te salvar. Se você não morrer, não tem como te salvar. O arrependimento, ele não traz a morte, ele não nos faz morrer. Porque a salvação, neste caso, é você crer. A Bíblia não diz assim, arrependei-vos para você ser salvo. Quando a Bíblia diz arrependimento, eu gostaria de rapidamente pontuar aqui, é para crente. Crente precisa se arrepender de muitas coisas. O judeu, quando João Batista estava anunciando, ele estava anunciando ali para eles um evangelho de arrependimento. Para o gentio não é uma questão de arrependimento, é uma questão de crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Creia, confesse. Se você confessar com a sua boca e crer com o coração, será salvo. É assim que se define a salvação de Deus, a salvação do jeito que Deus estipulou. O homem é condenado e o homem paga a conta. Jesus pagou a conta no nosso lugar. Houve uma troca no Calvário, houve uma troca ali. Então, o arrependimento neste aspecto não pode nos livrar da morte, da condenação, não pode nos salvar. E olha o que está dizendo aqui, Romanos 4, 24 diz assim. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, Romanos 4, 24. Mas também, vou começar do 23. Romanos 4, 23. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por causa por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos,
naquele que ressuscitou dentre os mortos, a nosso Senhor Jesus, o qual foi entregue, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, ou seja, por causa do nosso pecado, e ressuscitou por causa da nossa justificação. A nossa salvação não é mediante o arrependimento, é mediante você crer, é mediante a fé, que Jesus morreu no seu lugar, ele morreu para levar consigo a tua culpa, a minha culpa, e ele ressuscitou para trazer agora justiça, ou seja, aquele que não havia pecado, se fez pecado por nós, e nós que éramos pecadores, ele levou sobre si a nossa culpa. Houve uma troca. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 5:21. Olha aí, ó. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora somos justiça de Deus, somos inocentados. O que é ser inocentado? Você não tem mais culpa, mesmo sendo culpado. Deus te tornou inocente. Então a salvação aqui, ela não é mediante arrependimento, é mediante você crer que foi substituído na cruz e que agora não há nenhuma condenação para você. Próximo. O próximo é falar sobre a escravidão. Da escravidão eu já falei, né, que Romanos 7,14, olha o que está aqui em Gálatas. Agora, uma vez que você recebeu o Senhor Jesus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O que é viver na carne? Olhando naturalmente, eu e você vai ver que é um pecador. Eu peco, você peca, nós pecamos. Porém, a diferença agora é como Deus nos vê. Deus não vê a criatura que foi regenerada agora como criatura. Ele vê agora como filho. Antes, outrora, éramos apenas criaturas, né? Lá em João, lá no capítulo 1, diz que agora somos feitos filhos de Deus, porque Deus nos deu o poder, dá o poder a todo aquele que crê. Se você crê, você agora se tornou filho, ok? Agora, o arrependimento, ele vem depois disso. Por quê? Primeiramente você crê, certo? Você primeiramente crê. Agora que você creu, o Espírito Santo começa a trabalhar em você. E uma vez que o Espírito começa a trabalhar em você, você começa a observar o seu comportamento. Você começa a observar qual era o teu estilo de vida antes. Qual era a tua visão em relação a Deus antes? Antes, você poderia ter achado que Deus era mau, que Deus era injusto. Antes, você estava nem aí para as coisas de Deus. Você queria a distância de Deus, porque você achava que Deus era um juiz cruel, que estava apenas para te destruir, querendo apenas que você o obedecesse a ferro e fogo. Hoje você não vê assim. Hoje você vê que Deus te amou de tal maneira que enviou o seu único filho para que você pudesse crer. E uma vez que você crê, você agora é salvo. O que isso produz? Paulo fala lá em Romanos que o amor de Deus, né? A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, ok? Então é a bondade de Deus agora que você recebeu graça, que você recebeu vida. Essa bondade vai fluir em você e você vai começar a olhar as coisas com outros olhos, com os olhos espirituais. E é dessa maneira que você vai influenciar a cultura ao seu redor. É dessa maneira que você vai influenciar os seus parentes, os seus familiares, a vizinhança e um país. Logicamente que você não vai, a mensagem não vai atingir todos os corações a ponto de salvar a todos, mas você vai influenciar, você vai ser um referencial, você vai ser diferente e as pessoas vão perceber isso. Então, primeiramente é necessário crer. Enquanto não crer, não há arrependimento. As pessoas que veem em primeiro lugar arrependido, o máximo que elas podem dizer é que se arrependeu de ter mentido, de ter roubado, de ter feito isso e aquilo. Mas o arrependimento não trata disso. O verdadeiro arrependimento trata da maneira como você olhava a Deus antes para a forma que você trata a Deus hoje. Por essa razão, João Batista pregava o arrependimento, porque aquele povo já era judeu, era um povo de Deus, já conhecia Deus, só que eles estavam agindo de maneira
indiferente, sabe? Eles não estavam ali, na verdade, vivendo o proceder que Deus desejava. Por essa razão, eles precisavam de arrependimento. Pedro também prega uma mensagem de arrependimento para judeus, porque os judeus já conheciam a Deus, já tinham intimidade ali de contato, só que eles não creram no Senhor Jesus, eles não acreditaram. João Batista pregava que o arrependimento, que eles precisavam crer naquele que havia de vir. Pedro pregou o arrependimento para aqueles que mataram a nação, a lei pregou para a nação, mas o judeu que matou, foi os judeus que mataram o Senhor Jesus. Então ele prega: arrependei-vos e convertei-vos, mude a mente, mude o padrão, mude o comportamento. Né? Primeiramente é necessário agora, se você é um servo de Deus, compreender isso. O arrependimento tem a ver com a maneira como você vê Deus. Se você vê um Deus cruel, né, ali um ser duro, mas você já aceitou o Senhor, você já creu nele, você precisa ver a bondade, né? Você só pode crer quando vê a bondade. Depois que você creu, você vê que tudo que ele fez por você, sem você merecer, aí agora vem o arrependimento. O arrependimento é uma mudança de mente, não do comportamento das coisas que você está, ou das coisas que você está fazendo, em si o seu comportamento em relação a como você via Deus. Então, olha como que é o arrependimento. O arrependimento é assim: vamos supor que você tem um amigo. Um amigo não, um conhecido. Você tem um conhecido e você não vai muito com a cara dele, é seu vizinho, você não suporta ele, porque você colocou na sua mente que você não vai com a cara dele. Ou dela, né? Não sei, vamos pôr aqui. Então, de repente você é indiferente, você não está nem aí para essa pessoa. Porém, essa pessoa te trata bem, ela se preocupa com você, ela é atenciosa com você, e de repente você para um momento e fala assim: espera lá, eu estava achando que essa pessoa era assim, que essa pessoa era assado, e de repente essa pessoa me trata bem, me cumprimenta, se preocupa comigo, é atencioso ou atenciosa. Opa, algo tá errado. Então, quando você mudar a mente em relação à pessoa, você achava que a pessoa era assim, você viu que ela não é. Você pensava que ela era assado, viu que ela não era. Então, isso é o arrependimento. Agora, porque você se arrependeu em relação àquela pessoa, o seu comportamento antes era errado, tratava com indiferença, não estava nem aí. Agora que você percebeu que aquela pessoa é totalmente diferente da maneira como você a via, agora o seu comportamento muda, ou seja, a sua cultura muda. Então, é assim que nós vamos mudar a cultura. Primeiramente, é assim. Primeiramente é necessário crer. Crer que há uma condenação estabelecida por Deus. Crer que o ser humano está escravizado. E agora você precisa crer que chegou a salvação na sua vida. Ok? É a salvação de Deus. Somente assim nós poderemos ser participantes desta obra magnífica que é a obra de Deus, em que o nosso Senhor Jesus é o único que pode mudar a cultura do homem. É o único que pode mudar a cultura humana. Logicamente que a cultura humana não vai mudar, não vai ser totalmente transformada, mas os indivíduos em uma determinada cultura poderão ser resgatados e transformados à imagem e semelhança do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, se você tem curtido, se você tem visto essas lições e ainda não viu as outras, no final desse vídeo vai estar lá no link, as descrições o link deste vídeo, vai estar lá para você se inscrever. Se inscreva, participe conosco, nos ajude a poder propagar esta mensagem, compartilhe, que você seja grandemente abençoado em nome de Jesus, ok? Então, recapitulando, os 3 aspectos do pecado são a condenação, a escravidão e o habitar. O pecado habitou no homem. Agora precisamos ver 3 aspectos da salvação. O primeiro, ele te salva desta morte, desta condenação. O segundo aspecto é que ele te perdoa, ele perdoa os teus pecados. E o terceiro aspecto é que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Agora a graça
Olha o que eu falei, que onde habitou o pecado superabundou a graça. Por quê? Porque este corpo será descartado e haverá um outro corpo, um corpo glorificado, um corpo que nele jamais habitará o pecado. Amém? Primeiramente, amados, Deus abençoe. Depois desta lição maravilhosa, eu espero que você tenha sido grandemente edificado. A paz, Deus abençoe e até a próxima.